Essa parte que a gente bem aqui, que a gente falou, é da... A gente está se referindo ao caso, a um caso geral. Dito isso, vamos ver como é o nosso erro, no nosso caso, ver como é o erro. Então, o que é o erro? Diferença, o valor de fato e o valor aproximado. O valor de fato, que é de quem eu quero aproximar, é nossa f de x, eu coloquei aqui. E aqui é o nosso valor aproximado, que é o polinômio de Taylor. Acontece que essa expressão ela é bem conhecida. Quem é essa expressão? Se a gente ver aqui, olhar para essa parte, olhar para essa parte aqui, eu vou circular. Se eu passar esse Tn para o outro lado, o que eu vou ter do lado direito? Eu terei o Rn de x igual, e do outro lado eu tenho a f de x menos Tn de x. Ou seja, a expressão f menos Tn, função menos polinômio de Taylor, é o resto. E quem nós temos aqui? Função menos polinômio de Taylor. Então, isso aqui é exatamente o módulo do nosso resto. Ou seja, o erro, portanto, o nosso erro de aproximação, quando eu aproximo a função pelo polinômio de Taylor, na verdade é o nosso resto. A gente já até esperava isso por causa daqui. Porque se eu aproximo a minha função pelo polinômio de Taylor, então eu paro no polinômio de Taylor, e o resto que sobrou aqui seria o erro, que é o que faltou para completar. Ou seja, isso aqui que é o nosso erro de aproximação, que a gente vai precisar para fazer cálculos, e acontece o que nos ajuda a determinar uma estimativa para esse erro que a gente vai precisar é o que? Não está aqui, está bem aqui. Está bem aqui. É isso aqui, ó. Isso aqui, perceba que isso aqui é uma estimativa para o erro. Por que uma estimativa para o erro? Porque eu tenho aqui o erro, que é o resto, menor ou igual que alguma coisa. Menor ou igual. Essa coisa aqui vai nos dar a estimativa que nós precisamos. Aqui. Então vamos voltar para a nossa aula. Aqui, que é a estimativa. Assim, a gente pode falar aqui esse aqui é o erro, que já falamos do erro. Nós podemos falar da precisão. Que precisão? Da precisão quando, vou colocar entre parênteses, quando aproximamos, claro que é o que nós estamos debatendo, quando aproximamos o R... esqueci das notificações, guys. Aqui, tá? Quando aproximamos, eu vou colocar direto aqui, que é a função pelo polinômio de Taylor. O que é essa precisão? A precisão, quando eu tiver uma estimativa para o erro, que eu acabei de descobrir que é uma estimativa para o resto, então eu posso colocar assim, o resto, vou colocar aqui, ó. Se o resto é menor ou igual que m, então esse m é chamado de precisão. Esse valor aqui vai nos dar uma precisão para a nossa aproximação. Então, m é chamado, eu vou já explicar o porquê, de precisão da aproximação. Com uma pequena ressalva aqui, da aproximação f de x pelo polinômio de Taylor. A pequena ressalva é aquilo que a gente já debateu, que essa estimativa, eu vou trocar a letra rapidinho, deixa eu trocar ela por outra letra para não confundir com aquele m lá da desigualdade de Taylor. Eu vou colocar um razão. A ressalva é que essa estimativa ela pode ser não tão boa e ela pode ser melhorada, ela pode não ser tão boa, dependendo do que a gente debateu, né? Dependendo de como é esse valor aqui, ó. Ela pode não ser muito boa. Então a gente sempre vai fazer cálculos para tentar obter
a melhor estimativa possível. E esses cálculos é você que vai ditar. Quando a gente for efetuar, você vai ter que ter muita cautela para conseguir obter o melhor estimativa, e assim você consegue ter um parâmetro melhor da precisão. Então, na verdade, o ideal para a precisão é que essa fosse de fato a melhor estimativa possível. Mas a melhor estimativa possível, que é chamado de Sharp, é muito difícil de se obter. Então, nas tuas contas, você vai fazer uma análise com muita cautela para tentar conseguir o melhor possível dentro do que você vai fazer. E você vai entender melhor quando vier os exemplos. Por isso que é bom você voltar para a aula, que aí essa frase, como você viu o exemplo, você vai associar e você deve conseguir compreender um pouco melhor. Então já falamos da precisão, falamos do erro, e aí a gente pode debater a questão da qualidade da aproximação. Eu acho que eu coloquei aqui no outro PDF, porque eu comecei a aula 25 aqui, né? Não era para ter começado aqui, mas eu comecei aqui. Vamos falar da qualidade. Tá aqui, eu achei. Aqui nós tínhamos a pergunta, o quão boa é a nossa aproximação? Última essa pergunta. Guys, quanto melhor a estimativa, e quando é que a estimativa é melhor? Quando esse valor for menor. Quanto melhor a estimativa, melhor é sua aproximação. E a precisão, que é esse valorzinho aqui, já vai te dar um bom parâmetro da tua aproximação. De repente você quer uma aproximação com a precisão, por exemplo, de 0. Você quer uma aproximação com a precisão, por exemplo, eu vou colocar aqui, suponha, é uma observação, suponha que desejamos uma aproximação. Devo lembrar que até agora tudo é teórico, nada prático. A gente precisa compreender toda essa parte teórica para conseguir fazer o prático. Suponha que desejamos uma aproximação com precisão de 0,01. Perceba que isso aqui é a qualidade da nossa aproximação. A qualidade, precisão. Por que eu escrevi assim? Precisão. Pronto. Isso aqui é a qualidade da nossa aproximação. Por que é a qualidade? Eu quero uma aproximação, tá aqui a aproximação, com precisão de 0,01. Ou seja, eu quero que meu erro seja menor que 0,01. Lembre-se que a precisão está ligado a esse termo de o erro é menor. O erro é o resto. Às vezes vou colocar o E de erro, às vezes o R porque ele é o resto, para o nosso caso. Então eu quero uma precisão com erro menor que 0,01. Ou seja, eu estou oferecendo uma qualidade à nossa aproximação. Então eu sei que a aproximação vai ser boa, que é menor do que 0,01. Então eu vou ter que efetuar cálculos de modo que o nosso resto, o módulo do nosso resto, seja menor que 0,01. A gente vai ter que efetuar cálculos. A gente vai ver como efetua esses cálculos. Mas a gente vai ver que para séries alternadas existe uma outra maneira de determinar essa precisão sem usar o resto. A gente vai ver isso mais para frente. E agora só falta uma coisinha. A precisão, ela pode ser dada por um valor numérico, mas ela também pode ser dada por casas decimais. E isso será um debate da nossa próxima parte da aula, porque quando vocês quiserem lembrar dessa parte de casas decimais, vai ter uma parte da aula lá, um vídeo específico para isso, aí basta consultar esse vídeo. Ok, deixa eu ver se faltou alguma coisa. Acredito que não, mas eu vou destacar aqui elementos que a gente trabalhou, porque isso é muita informação, é muita coisa, muita teoria. E vou destacar elementos que a gente trabalhou
e você tenta refletir aí se você sabe o que é cada elemento. Ok? Então vou destacar alguns elementos aqui. A gente falou da aproximação, falamos do erro de aproximação, falamos da precisão, então você verifica se você sabe, é uma precisão. E o que mais? Estimativa para o erro. Estimativa para o erro. Na verdade, é a estimativa para o erro que vai dar a precisão, ou a precisão vai nos forçar a dar uma certa estimativa para o erro. Estão interligados por causa daqui, ó. Cadê? A definição daqui, ó. Precisão. Precisão, estimativa para o erro. E acho que teve outro elemento que a gente trabalhou. Teve essa informação, né, de quanto isso aqui é menor, claro. Isso aqui menor força o meu erro a ser menor, a descobrir que o erro é menor. Então, naturalmente, se meu erro é menor, a minha estimativa é melhor. Ok? E existe os parâmetros de qualidade da aproximação. Isso aqui a gente até tinha comentado, eu tinha colocado aqui, ó. Agora a gente já sabe que essa diferença é exatamente o resto. Por isso que está interligado com a precisão. Isso aqui é precisão, que a gente fez essa interligação. Então é isso, guys. Agora a próxima, a gente vai debater em que situação eu tenho uma aproximação com determinadas casas decimais. A gente vai ver que, na verdade, isso está totalmente ligado à precisão. Ok? Thanks.